Meus amores, como vão? Tudo bem com vocês? Meus queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula para a gente aprender juntinho, tá certo? Tenho em mãos o material de vocês de português, tá certo? Que a gente vai hoje ter uma aula de gramática. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos de gramática, fazendo a correção de algumas atividades e também introduzindo o conteúdo que a gente já está estudando, falando um pouco mais sobre sílabas, tá certo? Então vamos lá. De início eu quero que vocês peguem o livro de vocês de português, tá bom? O livro Farias Brito, e vocês vão abrir nas páginas 36 e 37 para a gente fazer junto a correção dessa atividade, tá certo? Então vamos lá. Acompanhe comigo e vocês vão corrigindo caso vocês tenham feito alguma coisa errada, tá certo? A primeira questão diz: com um colega, junte as sílabas e descubra as palavras que completam a parlenda. Neste caso, como a gente não está em sala, você vai ver essa questão juntamente com o seu orientador, tá bom? Aí no quadro nós temos algumas sílabas, tá certo? Como a gente aprendeu que as sílabas são as partes, né, que formam uma palavra. E aqui a gente vai formar, utilizando essas sílabas, formar algumas palavras para completar a parlenda a seguir. Aí aqui a parlenda diz, pisei na... Então você vai voltar aqui e vai observar a primeira palavra que a gente vai formar aqui nesse quadro. O que vocês acham? Para completar a parlenda, eu preciso da palavra o quê? Pedrinha. Então, nós vamos começar aqui a procurar as sílabas e formar essa palavra, ó. Pedrinha. Então, eu já formei a palavra pedrinha. Agora, eu posso formar aqui a outra palavra. Gente, tem palavras que tem apenas uma sílaba. É o caso do nome aqui, ó, mãe. Então, essa palavra essa sílaba já forma uma palavra para completar lá a nossa parlenda. Assim também como a gente vai ver aqui, ó, o nome pai. O nome pai também é uma palavra que só tem uma sílaba. Então, até agora nós já temos o quê? Pedrinha, mãe, pai. Nós vamos precisar também da palavra mocinho. Tia, mocinho, eu vou juntar quem? Eu vou juntar, ó, mocinho. Certo? Então, eu já formei aqui, ó, as palavras que são necessárias para completar a parlenda. Pai e mãe, que só tem uma sílaba. Pedrinha, mocinho também, tá certo? Então, vamos lá. Primeira palavra, pisei na pedrinha. Muito bem. A pedrinha rolou, pisquei pro... Qual é a segunda palavra que completa? Mocinho. Mocinho gostou. Aí eu tenho aqui também, ó, a palavra contei pra mãe. Lá a gente viu que a palavra mãe e pai estão separadas, mas nós vamos, nesse caso, juntar com o ma, que ia ficar sobrando para formar mamãe, certinho? Então lá, ó, contei pra mamãe. Mamãe nem ligou, contei pro lá, a gente viu que o pai, eu mostrei para vocês que pode ser formada por uma sílaba só. Porém, nesse caso, nós vamos juntar com mais uma sílaba e formar a palavra, ó, papai. Então, essas são as palavras que você vai encontrar lá no quadro. Pedrinha, mocinho, mamãe e papai, ok? Próxima questão. Junte as sílabas que têm as mesmas cores e formem as palavras. Pode ser que aí na imagem a cor que a Tiane colocou seja diferente um pouquinho da cor que você tem aí no seu livro, mas a Tiane procurou colocar o mais parecido possível. Então, nós temos aqui as cores amarelo, laranja, vermelho, rosa, temos um azul. Então, você vai aqui, ó, aqui do lado, né, aí do lado que tá no seu livro, tem as cores que você vai formar. Então, você vai procurar os quadrinhos que tem a mesma cor e juntar as sílabas para formar a palavra. Por exemplo, o primeiro quadrinho aqui é esse quadrinho amarelo, certo?
Então eu vou procurar aqui somente os quadrinhos que tem a cor amarela. E vou juntar para formar a palavra, mas tem que ter sentido. Não pode juntar a sílaba de qualquer jeito, né? Tem que ter sentido a palavra. Então, a primeira palavra que eu vou aqui mostrar para vocês da amarela é o quê? Panela. Olha só, panela. Juntei todos os quadrinhos da mesma cor. Aí logo depois vem o laranja. Ó, o laranja tem aqui o pá, tem o só e tem o lhá. Que palavra eu vou formar? Vamos tentar juntar. Se eu juntar o pá, só, lhá, tem sentido? Não. Então eu vou procurar fazer de uma forma que tenha uma palavra, que seja uma palavra com sentido. Então eu vou juntar aqui, ó, palhaço e formar a palavra palhaço. Logo em seguida nós temos aqui um azul. Pode ser que aí no seu livro tenha uma corzinha mais diferenciada, mas o importante é você observar as palavras que têm a mesma cor na imagem. Então nessa cor eu tenho o bi, eu tenho o clé, eu tenho o si e eu tenho tá. Que palavra eu posso formar? Vocês formaram qual? Vamos lá juntar e formar? Bicicleta. Bicicleta. A palavra seguinte é um pouco rosinho. Então eu tenho aqui, ó, o cu, o bi, o nó e o ló. Esse é difícil, né? São 4 sílabazinhas aí na qual eu vou formar. Então, a gente pode aqui, ó, lo, no, bi, cu. Não tem sentido, né? Então, para que vocês confiram aí, ó, binóculo. Binóculo. Certinho, né? A próxima cor que eu vou pegar é essa corzinha aqui meio cinza. Então, eu tenho aqui, ó, o pei e tenho o che. Então, eu formei o quê? Peixe. E logo depois tem por último aqui o vermelho que eu coloquei, que eu tenho as sílabas pi, li, to, ru. E aí, vocês conseguiram formar qual? Eu formei pirulito. Então, essas são as palavras que você vai formar de acordo com as cores aqui dos quadradinhos, certo? Próxima. Forme 3 palavras com as sílabas a seguir e descubra a resposta das adivinhas. Mais uma vez você vai formar as palavras com as sílabas, ó. Eu tenho só, eu tenho que, eu tenho ba, eu tenho xi, o té, o vé, o jó, o a e o cá. Gente, olha que interessante é saber que as sílabas, elas podem formar diversas palavras. Quando juntas, elas vão, ó, formando várias palavras. Eu tenho aqui somente essas sílabas e eu vou conseguir formar algumas palavras com elas. A primeira adivinha diz: tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. Vocês sabem? Eu consegui adivinhar. Eu formei aqui, ó, o abacaxi. Juntei aqui, ó, abacaxi. Formei a resposta da nossa adivinha, que é o abacaxi. Na letra B, é um alimento gelado de vários sabores. Que será? Aí aqui, observando as sílabas, eu vou procurar saber qual sílaba forma ali o nome? Sorvete. E aí, acertou? É o sorvete. Então, você vai novamente juntar as sílabas e formar o nome sorvete. Na letra C, de leite é feito, é muito bom e nutritivo. Seu nome rima com beijo. E aí, é um alimento muito bom, eu gosto. E você, adivinhou? Quais são as sílabas que estão faltando lá para formar aí essa resposta da nossa adivinha? Você vai observar e vai encontrar queijo, então, que é feito de leite. É bom e nutritivo. E seu nome rima com beijo? Eu tenho o queijo. Gostaram das adivinhas? Então vamos para a próxima. Na quarta questão, mais uma vez, como você não está em sala de aula, não tem o seu colega para ajudar, mas você aí vai com o seu orientador fazer essa questão, tá bom? Então assim, ó, com o colega organize as sílabas para formar nomes de brinquedos.
nós já formamos uma palavra para você, que tem aí o nome boneca. Então, antes de você fazer as palavras, formar essas palavras, você vai pensar: tia, que brinquedos eu posso encontrar? Que brinquedos eu lembro no momento? Lembre de alguns brinquedos que você gosta, que você conhece, e veja se dá para formar o nome deles aí no quadro. Por exemplo, eu já pensei primeiro no brinquedo que eu acredito que tem aqui no quadro, que foi o nome bola. Então, eu observei, vi que tem o nome bola. Pensei também em patins, que é um brinquedo também que eu gosto. Patins também dá para formar. Então, assim, você primeiro lembra, pensa um brinquedo que você conhece, que você gosta, e observe as sílabas e veja se dá para formar o nome desse brinquedo. Eu vou listar aqui para vocês os brinquedos que eu consegui encontrar. Então, você depois corrige e vê se também achou os mesmos brinquedos. Vamos lá. Bola, como eu já havia falado. Peão também tem. Dominó. Temos também corda, patinete, bambolê, bicicleta, chocalho. E temos também o patins, certinho? Então, você vai observar aí se realmente você conseguiu encontrar todos esses brinquedos aí formando as palavras. Agora, nós vamos recordar um pouco do conteúdo que nós estamos trabalhando, que é a sílaba. Nós vamos ver algumas outras partes relacionadas a esse conteúdo. Primeiro, nós vamos ler aí, ó, o que diz, ó. Macaco maluco, o macaco sapeca, entrou na cozinha, subiu na janela, pulou no fogão, caiu na panela. Esse é só um trechozinho de um texto que eu quero que vocês observem agora aqui, ó. As sílabas. Quando falamos em voz alta a palavra macaco, percebemos que ela tem 3 partes. Hoje nós vamos aprender um pouco a ver quantas sílabas tem cada palavra. Então, a palavra, meus amores, ela é formada por essas partes que nós chamamos de sílabas. Então, cada palavra contém uma quantidade de sílabas. E aí, como é que a gente vai aprender isso? Ó? Ma, ca, co. Eu percebi que ela tem o quê? 3 partes. Para facilitar também, a tia sempre dá uma dica. Nós vamos bater palminhas sempre que nós pronunciarmos a sílaba da palavra, ó. Ma, ca, co. E assim a gente vai contando. Ma, ca, co. Eu bati quantas palminhas? 3. Ou seja, a palavra tem 3 sílabas. Cada parte pronunciada de uma palavra recebe o nome de sílaba, não é? Então, quando eu digo paraquedas, é grande, não é? Vamos lá exercitar. Paraquedas. Eu bati quantas palminhas? 4. Então, a palavra paraquedas, ela é formada por 4 sílabas. E assim a gente vai conseguindo encontrar a quantidade de sílabas de várias palavras. Aí agora aqui a gente vai... Quantas sílabas tem? A gente vai estar trabalhando, né? Eu vou dar para vocês alguns exemplos de palavras e a gente vai tentar responder quantas sílabas tem essa palavra. E primeiro, como eu falei, você vai pronunciar bem devagar, tá bom? E em voz alta para você entender. Eu tenho aqui a imagem de uma bicicleta. Será que tem 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sílabas a palavra bicicleta? Então vamos treinar? Bicicleta. Quantas palminhas eu bati? Aí você vai aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer que a palavra bicicleta é formada por 4 partes, ó. Quando eu for separar, ó. Bicicleta. É tanto que na hora da separação da palavra, se você conseguir identificar quantas sílabas ela tem, vai ficar mais fácil para você separar. Por isso é importante a pronúncia e você ouvir o que você está pronunciando. Aí aqui nós temos alguns exemplos, ó. Tomate, caneca, tomada. Como é que eu vou saber quantas sílabas tem? É só exercitar. Tomate. 3 batidinhas. Caneca. Também 3 batidinhas. Tomada. Também 3 batidas, certo?
É possível formar novas palavras usando uma sílaba. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra cereja. Do nome cereja, eu posso tirar uma sílaba e formar um outro nome. Por exemplo, quando eu digo aqui, ó, cereja, eu tirei o cé e eu vou formar o nome, ó, cesta. Agora do ré, eu vou formar o nome, ó, rede. Com já, eu posso formar o nome janela. Observaram que do nome cereja, de uma palavra, eu consegui fazer mais 3 palavras, utilizando a sílabazinha, ó, separadamente dessa palavra. Entenderam? Veja só também que os nomes de pessoas podem formar outros nomes. É só usar as sílabas. Olha que interessante. Eu tenho aqui o nome Renata. Com a primeira sílaba do nome Renata, que é o ré, eu vou formar o nome relógio. Com na, eu vou formar o nome navio. E com o tá, eu vou formar o nome tatu. E assim sucessivamente. Você pode formar uma infinidade de palavras escolhendo uma sílaba ou 2 de cada nome que você escolher. E do seu nome, que sílabas você acha que dá para formar? Com o nome Maria, com o nome Pedro. Que outras letras você dá para, outras palavras você forma com uma sílaba do seu nome? Depois eu quero que vocês treinem isso em casa, tá bom? Escolham o nome do papai ou da mamãe ou o seu e formem nomes de outras pessoas. Outro assunto que eu quero relembrar um pouquinho com vocês é a letra inicial maiúscula, que nós sabemos que ela é sempre usada em casos como esses, né? No começo de frases, como eu tenho aí, ó. Centenas de moças foram aos shows, então sempre no início da frase coloque a letra maiúscula. Em nomes de pessoas, de apelidos também. Por exemplo, aí, ó, o seu nome, o nome do papai, da mamãe. Nome de pessoas e apelidos são sempre com letras iniciais maiúsculas. Também em nomes dos animais. O nome que você dá ao seu bichinho, quando você for escrever o nome dele, você tem que usar a letra inicial maiúscula. Olha só, Floquinho, Dunga, Mimosa, tá certo? Também em nomes de planetas, de países, estados, cidades, ruas, praças e bairros, sempre utilize a letra inicial maiúscula. Ok, meus amores? Esse texto aqui, eu quero que vocês leiam junto comigo, tá bom? E observem que tem alguma coisa errada. Nós sabemos que onde empregar as letras iniciais maiúsculas no início da frase, nomes de pessoas. Então, esse texto aqui, se você observar, você para um pouquinho o vídeo e vai ver que tem alguns erros na hora da escrita da letra inicial maiúscula. Por exemplo, ó, a prata é o título do texto, então o A necessariamente deveria estar com a letra maiúscula. Aí, quando eu inicio o texto, a prata é um metal. Aqui, ó, início de frase, letra o quê? Inicial maiúscula. A prata é um metal de cor brilhante que reflete intensamente a luz. Tem um pontinho lá, né? Como eu já falei para vocês, depois do ponto, continuando o texto também, a letra inicial maiúscula depois do ponto final. Pelo brilho e pela sua facilidade com que ela pode ser manipulada. Mais uma vez, ó, eu tenho aqui o ponto final e em seguida eu tenho o nome Marta, que é um nome de pessoa. Então, consequentemente, deveria estar com letra inicial maiúscula. A Marta viajou para a Alemanha, nome de país. Então, também letra inicial maiúscula, certo? Que ela em busca de prata, Pedro, mais uma letra inicial maiúscula que devia estar, que você também vai observar aqui na correção que eu fiz. Olha só. Reescreva o texto fazendo as correções com as letras iniciais maiúsculas. Eu vou voltar aqui, tá bom? E o que é que você vai fazer? Vai parar o vídeo, copiar o texto, fazer as correções necessárias e depois você vai lá, ó, corrigir para ver se você fez exatamente da maneira que deve ser, tá bom? Ó, um forte abraço para vocês e até a próxima aula, tá bom?